Paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui, né? E o Espírito Santo está me incomodando demais para vir falar isso com vocês. Pior cego é aquele que não quer enxergar, que não quer ver. Eu sei que é forte, né? Isso que eu disse. Mas é a realidade, meus irmãos. É a realidade do povo, infelizmente. E isso é muito triste. Isso tem entristecido o coração do Senhor. Eu estava ali lavando o banheiro e o Espírito Santo falando no meu coração sobre isso, meus irmãos. As pessoas estão vendo as coisas acontecendo. As pessoas estão vendo as profecias. As pessoas estão vendo sinais. Em todos os lugares do mundo está tendo sinais, meus irmãos. As pessoas estão cegas. As pessoas não querem enxergar. As pessoas querem passar por cima. Não querem aceitar a realidade. Mas, meus irmãos, a gente tem que saber que as pessoas querendo ou não, Jesus vai voltar, meus irmãos. E é muito triste. Imagina só, Jesus voltou. Para essas pessoas que sabem da verdade, sabem que está errado, sabem que sabe realmente ficar para trás, meus irmãos. Que triste vai ser. Que triste vai ser. Então, meus irmãos, é sobre isso. Acordem, meus irmãos, despertem, porque dormes. Jesus está voltando. Eu sei que muitos, igual na minha rede social, meus irmãos, eu perdi muitos seguidores, mas eu não ligo para isso, porque eu estou aqui para pregar a verdade, para pregar o arrependimento, para pregar o arrebatamento. Eu não estou aqui para poder pregar, meus irmãos, bem material, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo. Estou aqui para pregar a salvação, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o Senhor me levantou para isso, e é isso que eu vou fazer até o meu fim, meus irmãos. Eu sei que tem pessoas que vai ver esse vídeo, né, que vai pensar mil e uma coisas, né, mas eu não ligo para isso, tá? Vai falar também, às vezes vai me ver na rua e falar alguma coisa, eu não ligo, tá? O que importa é o que o Senhor pensa ao meu respeito. Isso para mim me importa, tá? Então é sobre isso, meus irmãos, uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Acabou, meus irmãos, acabou. Esse mundo já era. Eu estava ali lavando o banheiro, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Acabou, meus irmãos, não adianta planejar nada. Não adianta querer as coisas lá no futuro muito breve, meus irmãos, não vai adiantar. Eu sei que eu estou fazendo esse vídeo, meus irmãos, não é para vocês terem medo. Eu sei que tem pessoas que têm medo do que eu falo, mas não é medo, é um despertamento. Porque, irmãos, eu não quero, meus irmãos, eu não quero de maneira nenhuma deixar de falar o que o Senhor está mandando eu falar, por medo do que as pessoas acham ou pensam ao meu favor. Jamais. Esquece. Meu conteúdo agora vai ser esse, tá? O Senhor me chamou para isso, para trabalhar na obra. Então, meus irmãos, é sobre isso. Não adianta. Antigamente, eu falo que na época dos meus avós, dos meus pais, era um privilégio, né? A gente ali juntar aquele dinheiro para futuramente nossos filhos fazer faculdade, para futuramente os filhos, né, fazer faculdade, juntar um dinheiro para poder comprar uma casa boa, para poder sair, não sei para onde, ir fazer acontecer. Mas hoje em dia, não, irmãos, não dá, não há mais tempo. Jesus está às portas, não adianta mais, acabou. A gente tem que aceitar que dói menos, meus irmãos. Então é hora de voltar, quem está fora voltar. É hora de quem está em cima do muro se consertar, meus irmãos. Ou você serve a Deus, ou você serve a outros deuses. Não tem como servir dois. Não tem como, meus irmãos. Vamos nos lavar, nos purificar, fazer a mudança de dentro para fora, porque senão não adianta também. É hora, meus irmãos, de quem uma coisa também que o Espírito Santo está falando no meu coração. Que tem pessoas que não estão congregando. Acho que buscar Jesus em casa, buscar Deus em casa, dá na mesma, porque o templo feito pelo homem não é nada, porque nós somos o templo, realmente, meus irmãos, nós somos o templo do Senhor, realmente. Mas a gente precisa congregar, meus irmãos, não caia nessa. Isso é mentira do inimigo de nossas almas, para poder te enganar. Eu sei que muitos passaram muita coisa dentro de igreja. Eu sei disso, meus irmãos, não é fácil. Estar dentro de uma igreja não é fácil. Porque quem está ali é um homem falho e pecador, assim como eu, como você. Mas a gente não pode olhar para isso, a gente tem que olhar para Jesus, meus irmãos. Não olhe para o homem, sirva a Cristo em espírito e em verdade, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Não fique olhando para a direita e para a esquerda, não é tempo disso. Então tem que congregar sim. Igreja que não falta, não dê desculpa, meus irmãos, não dê desculpa. Em cada esquina que você vai tem uma igreja, né? Já perceberam isso? Tem igreja que não falta, mas a gente tem a péssima mania de ficar olhando para o homem, para o defeito do homem, para o pecado do homem. Sirva a Cristo, olhe, foque em Jesus, meus irmãos, senão você não para em lugar nenhum. Esse negócio de servir Jesus em casa não dá. Não dá, meus irmãos. A gente precisa viver em comunhão com os nossos irmãos. Não caia nessa mentira do inimigo, não caia. Ele está aí para enganar, meus irmãos. E é sobre isso. Eu estava ali, meu peito estava ardendo, eu estava pulando para poder falar isso com vocês.
É tempo de arrependimento, meus irmãos. Abre teus olhos, busca Jesus, meus irmãos. Ore, jejum e consagre a tua vida. Eu sei que é difícil, muitos estão afastados da presença do Senhor. Para voltar uma luta, meus irmãos, é uma batalha. Mas, meus irmãos, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente busca ajuda. Tem muitos irmãos aí, ó, por aí, que realmente servem a Jesus, que está aí para ajudar em oração, te ajudar a levantar, meus irmãos. Então, sobre isso, vamos vigiar. Depois não adianta chorar, não adianta. Depois não vai adiantar espernear. A porta da graça ainda está aberta, meus irmãos, para nós. Quando ela se fechar, já era. Então, sobre isso, gente, vamos despertar. É tempo de despertamento. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Desperta tu que dormes. Vamos lavar nossas vestes, aleluia. Vamos branquear nossas vestes, meus irmãos. Vamos purificar nosso coração, a nossa mente. Aleluia, está perto. A nossa redenção está chegando, está perto, meus irmãos. Não planeje mais nada. Eu sei que a gente está nesse mundo ainda, meus irmãos, porque tem pessoas que o Senhor ele usa. As pessoas têm visões, as pessoas têm sonhos proféticos. E ela para a vida dela ali. Igual eu vi ontem um comentário, uma irmã falando que teve sonhos na pandemia, durante a pandemia, que Jesus estava voltando, isso e aquilo. E ela ficou 5 anos parada. Meus irmãos, a gente tem que viver. O Senhor, ele dá sonhos, sim. O Senhor dá visões, sim. Mas é para que a gente possa, meus irmãos, ir lá fora, levar a palavra do Senhor para aquelas almas que estão precisando. É para que a gente possa nos consertar diante do Senhor. Por isso que o Senhor, ele desperta. O Senhor dá aqueles sonhos, aquelas visões. Mas não é para você parar a tua vida, não. A vida continua. Tem fôlego de vida, a vida continua. Mas vamos viver como se fosse a última hora. Que Jesus está às portas. Olha quantos irmãos aí, meus irmãos, partindo do nada, de repente. Jesus pode voltar para mim, para você. Eu não canso de falar isso. Então vamos despertar, vamos parar de brincar, gente. Vamos parar de brincar na presença de Deus. Porque Deus não é brincadeira. As coisas de Deus têm limite. Tem pessoas que ficam brincando em cima dos altares. Não brinque de ser crente também, gente. Não brinque, Jesus está vendo. O Senhor vai cobrar, naquele grande dia já era. Hoje a gente tem a oportunidade de se consertar. Então vamos consertar agora. Depois pode não chegar. A gente não sabe. Amanhã pode não chegar. Então é sobre isso, gente. Vamos despertar, meus irmãos. Jesus está às portas. O Espírito Santo está incomodando. O Espírito Santo está alertando. Pessoas tendo visões, tendo sonhos, meus irmãos. Então é sobre isso. Desperta tu que dormes. Desperta, meus irmãos. E ó, infelizmente, para muitos é infelizmente, né? Para mim é felizmente, porque o meu mestre está voltando, está vindo me buscar a igreja, aleluia. Mas para muitos é infelizmente, que muitos, meus irmãos, igual na época de Noé, Noé avisou, né? Noé pregou a palavra do Senhor, construiu a arca. O povo chamava ele de doido, que é isso que o povo fala da gente, chama de doido, pensa que é doido. Falou tantas coisas para ele, né? Mas ele nem aí, ele continuou fazendo o que o Senhor ordenava ele fazer. Olha quantos anos, meus irmãos, Noé ficou ali, né? As pessoas teve oportunidade, mas no fim só entrou Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. E o povo ficou de fora. E não adiantou bater na porta não, porque o Senhor já tinha selado a porta, meus irmãos. Então quando Jesus voltar vai ser a mesma coisa. E a pior, meus irmãos, o pior juízo de Deus vai ser a grande tribulação, meus irmãos. Porque na palavra do Senhor fala que nunca houve e nunca haverá dias como a grande tribulação. Porque, meus irmãos, o juiz de Deus, o maior juiz de Deus ali, foi o dilúvio, né? Que exterminou a raça humana inteira, só ficou Noé. Imagina no mundo, ficar só Noé e sua família. E o Senhor exterminou todo mundo, desde o menor até o maior. O Senhor não teve misericórdia. Então na grande tribulação, meus irmãos, vai ser pior. Ouça, meus irmãos, abre teus ouvidos, abre teus olhos, meus irmãos, vigiem. Sei que para muitos eu estou sendo chata, não ligo, meus irmãos, não ligo. Vou continuar falando, meu Deus. Vou continuar falando. Vou continuar, não importa o que pensam, o que falam de mim. Não importa, nem aí meu passado também não me importa. Tem pessoas que podem jogar na cara o passado da gente, né? A fulana era assim, assim, assada, agora tá assim. Não interessa no passado. Para Deus, o Senhor jogou no mar do esquecimento. O que importa é o agora, o presente e o futuro. Eu creio que o Senhor, ele está usando os teus profetas para poder falar. Mas as pessoas não querem ouvir, meus irmãos, não querem enxergar a realidade. A realidade é essa, não adianta mais, acabou.
Acabou, meus irmãos. Acabou, não adianta. É sobre isso, meus irmãos. Vamos ficar na torre da vigilância. Vamos ficar na torre da vigilância, porque Jesus está voltando. Ah, mas eu escuto falar desde a época dos meus avós falavam, meus bisavós, meus tataravós falavam. Meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus não é nosso. Se Ele quiser vir agora, Ele vem. Se Ele quiser vir daqui 10 anos, Ele vem. Mas não adianta planejar mais nada. Não adianta. Nosso alvo é Jesus, meus irmãos. Nosso alvo é o céu. E Jesus pode voltar para mim e para você também, viu? Irmãos, vamos ser como João Batista. Vamos pregar o evangelho do Senhor, meus irmãos. Vamos pregar. Vamos levantar os que estão caindo lá fora, meus irmãos. É tempo, agora é tempo. Aleluia, Senhor, agora glorificado seja o teu nome, meu Pai. Ai, irmãos. Aleluia. Não fica motivo porque tudo que o Senhor prometeu para mim há 15 anos atrás está se cumprindo. O Senhor usou uma senhora para bater no meu ombro, uma senhora de coque, uma senhora de saião, de terninho, esqueço até hoje. Eu tava de shortinho, de cropped, piercing pra todo lado. Eu tava no ponto de ônibus. Essa senhora bateu no meu ombro, eu tinha avistado ela de longe, mas essa senhora passou por mim, bateu no meu ombro e falou assim: Deus tem uma grande obra na tua vida. E foi andando. Eu pensei, ai, que mulher louca, mulher doida. Eu de short, curtíssimo, cheio de piercing, cropped. Quem me conhece sabe como eu andava, sempre andei por aí. E hoje eu tô vendo que o Senhor está se cumprindo. Porque as pessoas entendem de uma forma errada quando fala que o Senhor vai cumprir uma promessa, na tua vida, igual ela falou comigo, que Deus tinha uma grande obra, As pessoas acham que é bem material, mas não é, meus irmãos. E a gente tem que entender que a promessa do Senhor, ela vem na hora que Ele quer, não é na hora que a gente quer que seja material. Ela vem na hora que o Senhor quer. E hoje eu estou vendo se cumprir na minha vida. Hoje eu estou vendo a promessa do Senhor se cumprir. Não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Não é fácil. Ontem mesmo meu esposo veio de Uber, que ele fez uma mini compra, Ele veio de Uber, ele estava falando de Jesus, até eu escutei com o Uber. Eu estava esperando ele chegar. Meus irmãos. Aí na hora que ele chegou, eu estava esperando ele no portão. E ele falando de Jesus pro Uber, o Uber escutando, conversando uma boa. De repente eu entrei. Nisso que eu entrei, meu esposo veio com 2 caixas de leite aqui no ombro, 2 caixas fechadas. E mancando, meus irmãos, a caixa de leite caiu no pé do meu marido. Tem que ver o que aconteceu no dedo dele. O clima lá em casa ficou pesadíssimo. Meu filho começou a chorar do nada. O mundo espiritual é real, meus irmãos. E meu esposo até falou, nossa, só tava falando de Jesus pra ele. Isso é fúria do inimigo, meus irmãos, que o inimigo não quer ver a gente pregando, não quer ver a gente falando a palavra do Senhor. Hoje ele nem foi trabalhar, pegou atestado, que sem condições dele trabalhar. Mas é para isso que o Senhor nos chamou, meus irmãos, para fazer a obra. Não importa, não tenha medo dos levantes, das perseguições. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é na tua vida, na minha vida, meus irmãos. Vamos ser como João Batista da vida. Vamos pregar o evangelho sem medo. E, meus irmãos, eu não estou fazendo isso para aparecer, não. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Mas é para mostrar para vocês o quão maravilhoso o Senhor é. Ele é um Deus que Ele cumpre a promessa na nossa vida na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Às vezes a gente não entende no momento o que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo, mas lá na frente a gente entende. E hoje eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida para eu chegar até aqui foi porque o Senhor Ele permitiu, meus irmãos. E também para poder gerar um testemunho. A gente tem que ter testemunho de vida para edificar a fé de outras pessoas. Foi sobre isso. Deus abençoe.